Bom, vamos lá trazer o nosso querido Casagrande, que já está por aí. Boa noite, Casão. Gente, muita honra, viu? Estou me sentindo emocionada. Finalmente, entrevistar Casagrande. Tudo bom, querido? Tudo bem, Sinara? Obrigado pelo convite. Gostei bastante. Massa! O pessoal estava aqui já perguntando, cadê o Casão? O Casão só vim aqui para te ver e tal. Que bom, olha só, que bom. Eu vou começar aqui a nossa entrevista, não posso deixar de começar a nossa entrevista com essa história do Cuca, né, que está aí bombando em todos os lugares. E agora, mais cedo, Casão, teve a divulgação desse vídeo aí da torcida do Corinthians fazendo algumas pichações, né? Coloca o vídeo aí, Gui, pra gente, para ele comentar. Precisa de você, a William vai se fuder. O eu não precisa de você, a William. Não, estuprador, não entra no timão. Não é mole, não. Estuprador, não entra no timão. Não é mole quebrar, se o Cuca não passar, olê, olê, olá, o quê? O pau vai. O pessoal ficou bravo, hein? Olha, ontem o Casão, ele divulgou um texto, olha só o título, ó. Ao contratar Cuca, Duílio não respeitou as minas e nem ninguém. E foi interessante porque no final do texto ele fala aqui, ó, as mulheres torcedoras do Corinthians deveriam fazer uma manifestação séria e forte contra essa contratação e, pelo visto, seu chamado funcionou, né, Casão? Olha, eu não sei, eu acho que não foi meu chamado, não. É só mais uma pessoa que fala, né, que tem uma visão mais real dos fatos, né? Porque, assim, cara, o Corinthians, historicamente, antes da democracia corintiana, estendeu uma faixa pela anistia aos presos políticos no Pacaembu em 1979. Essa torcida. Depois o Corinthians defendeu a democracia corintiana e nós fomos no palanque das diretas. Brigar pelas diretas, né? Então, o histórico do Corinthians é um histórico de luta pela inclusão social, de luta pela democracia, né? De luta pelas mulheres, pelos negros, pelos gays. É o histórico do Corinthians, né? A participação na sociedade. E, de repente, quando o clube decide contratar o Cuca, que tem um problema lá em 87, sim, né? Ele pode não ter participado do ato, mas estava no quarto, poderia ter saído do quarto e chamar alguém, avisar alguém. Quando você se cala, você está envolvido naquela cena. E a cena foi de abuso sexual. Eles ficaram presos um tempinho, saíram e vieram para o Brasil. Foram julgados, não foi a revelia, porque os advogados do Grêmio estavam lá no julgamento. E no caso do Cuca especificamente, ele foi condenado a 15 meses de prisão e mais uma multa. Nunca cumpriu porque nunca voltou para a Suíça. Ponto. Passaram-se anos, caducou a pena, ok? Mas caducou a pena, isso não significa que ele não fez nada. Isso não significa que aquilo não aconteceu. Significa que ele não foi para lá cumprir, por isso caducou. É o que os advogados do Robinho estão tentando fazer aqui no Brasil. Empurrar com a barriga, toda hora tem um problema, não consegue se julgar o caso. Eles estão nessa expectativa de ficar empurrando até a pena caducar e o Robinho não cumprir pena nenhuma. E o Robinho são 9 anos de prisão na Itália, hein? Com estupro coletivo de vulnerável. Enfim, então, quando eu vi essa contratação, eu me posicionei, a Mili Lacombe se posicionou, muita gente se posicionou. E uma boa parte da torcida do Corinthians já estava se manifestando contra também, né? E o que eu acho estranho é que tem gente que defende, sem argumentos. Qual é o argumento dessas pessoas que estão defendendo, ou que defendem o Robinho, o Daniel Alves, ou o caso do Cuca? O argumento deles é atacar quem está colocando a verdade, quem está cobrando uma posição, né, sobre, por exemplo, no caso, o Corinthians. Então, eu acho que essa manifestação das mulheres do Corinthians aí, o Corinthians tem um slogan,
Por isso que eu escrevi ali no título. Um dos slogans do Corinthians é respeite as minas. É um slogan do Corinthians. Por isso que eu escrevi ali que o Duílio não respeitou nem as minas nem ninguém. Porque o Corinthians respeite as minas. Isso não vale. Isso aí foi uma hipocrisia. Porque você contratar um treinador para um clube que tem um slogan respeite as minas, mas com um cara que teve um envolvimento num crime sexual, sendo ativo ou não, mas foi julgado e condenado por isso, eu acho uma hipocrisia. Aí, isso não significa que ele não é um bom treinador. Tem dois lados nisso daí. Só que, na minha opinião, ninguém pode ser contratado para qualquer coisa sem você fazer uma análise de caráter, de personalidade, de princípios, valores, né? Essas coisas. E eu acho que o Corinthians falhou. Na realidade, não é Corinthians, né? É quem representa o Corinthians hoje em dia. É o Duílio Monteiro Alves, que é o presidente do Corinthians. Ele demonstrou que não tem a mínima preocupação com a sociedade ou com o histórico democrático do Corinthians. E, inclusive, usa a democracia corintiana desde a sua campanha, mas está chutando a democracia, a história da democracia, a história do Corinthians para dentro de uma lata do lixo, com esse tipo de comportamento. Olha só, eu quero fazer aqui o advogado do diabo, né? Não já passou muito tempo? Ele vai ficar o tempo inteiro, a vida inteira sendo acusado disso? Eu queria te perguntar isso. Não, já passou muito tempo. Não existe a prisão perpétua nem pena de morte, que é o exagero das pessoas que estão criticando. E existe sim você reconhecer e assumir os fatos e se desculpar com a sociedade. É um erro, foi um crime. No caso dele, talvez um erro, ele não tenha cometido o crime. Talvez o erro de ter sido conivente com aquilo que estava acontecendo naquele quarto. Ele foi julgado por isso, porque a menina nem reconheceu o Cuca nos depoimentos dela. Mas aí eu te falo, uma menina de 13 anos que é estuprada por 4 caras, ou tem 4 caras de 24, 25 anos dentro do quarto com ela, ela vai lembrar de todo mundo? O trauma que ela passou, a cena de terror que ela passou, vai fazer com que ela lembre detalhes de todo mundo. Não, o cara era loiro, alto, 1,90 m. Não, o outro era moreno, tinha bigode. Cara, é uma situação horrível para quem está passando, né? Eu ouço, eu acompanho, eu participo de depoimentos de mulheres que sofreram abuso, assédio. Isso está sendo constante. Hoje em dia, as mulheres criaram a coragem por ter mais segurança e mais confiança que elas podem falar. E mesmo assim, não é uma coisa simples para que elas falem o que aconteceu. E mesmo assim, quando elas falam, você percebe que o trauma foi muito grande. É horrível lembrar, e você tem que lembrar de quem, o que foi, detalhes do que aconteceu. Então era uma menina de 13 anos, cara. Era uma menina criança, de 13 anos, que estava na rua, que foi parada e parou para conversar com eles na porta do hotel, pediu uma camisa do Grêmio e eles falaram para ela subir lá no quarto para pegar a camisa do Grêmio, né? Com 2 amigos. Quando chegou no quarto, eles expulsaram os 2 amigos e ficaram com ela lá. Quer dizer, não foi, assim, ela não apareceu dentro do quarto, você entendeu? Tem um roteiro. Tem um roteiro da história. Então, cara, não tem como falar, não tenho culpa, não fiz nada. Sabe? Porque então você acha que se o Cuca pedisse desculpas, reconhecesse o erro, ele conseguiria virar essa página na vida dele? Eu acho que ficaria mais fácil de virar essa página na vida dele. Porque o que acontece? O que choca todo mundo é o descaso, a tentativa de todos os homens, pegar, por exemplo, Robinho e Daniel Alves como exemplo, de tentar fazer com que a vítima seja culpada, se fazer de vítima, jogar para cima da mulher, né? Óbvio o estilo que ela estava. Ela foi no banheiro com o cara. Vai me dizer que ela não queria nada? Pô, ela bebeu. Meu, só argumentos que tiram o cara da situação de acusado para uma situação de vítima. E o Cuca se comporta como vítima o tempo todo. Eu acho que isso choca. Isso choca a sociedade. A sociedade que está querendo mudar. A sociedade que está exigindo mudança. Nós passamos 4 anos sendo governado por uma pessoa que liberou, dava o aval para o racismo, aval para a homofobia, aval para a violência, aval para o estupro, porque ele falava de estupro.
Ele é um agressor de mulher, várias vezes com várias jornalistas. Ele falou para uma senadora, uma deputada, não te estupro porque você é muito feia. Sim, a Maria do Rosário. Exatamente. Então, cara, quando você tem uma sociedade por 4 anos ouvindo, seguindo e tendo pessoas que pensam dessa maneira, parece que dá o aval. Então ninguém fez nada, nunca ninguém fez nada, é a culpa da pessoa. Ou a culpa de quem está cobrando uma solução, que é no caso do Robinho, no caso do Daniel Alves, ou cobrando não é uma explicação, mas assumir, sabe? Ele pode falar, pô, eu tinha 24 anos, o meu erro foi não ter saído do quarto, avisar alguém, sabe? Mas ficar negando, como que você vai ficar negando, cara? Sabe? É isso que incomoda. Mas assim, o que pega mais são os slogans que o Corinthians tem, né? Então você tem lá, respeite as minas, você tem Democracia Corintiana, um clube que sempre lutou pela inclusão social, o clube que abriu uma faixa pela anistia em 79 e tudo mais. E aí o presidente atual se comporta dessa maneira, é chocante para quem é corintiano e é chocante, muito mais chocante para mim, que participei da Democracia Corintiana. Sim. Olha só, a gente tem visto ao longo dos anos alguns casos de jogadores brasileiros envolvidos em abuso sexual, né? Daniel Alves é o mais recente, teve o Robinho, o próprio Cuca, né? Você acha que esse termo masculinidade tóxica é um termo que ainda cabe muito no ambiente do futebol? O ambiente do futebol é altamente machista, continua sendo. O ambiente esportivo do futebol é machista, né? O problema, assim, nos dias de hoje, é diferente dos problemas da época do Cuca, vai. Nos dias de hoje, os jogadores se colocam como celebridades, ganham muito dinheiro. Eu acho que o giro de dinheiro que entrou no futebol eu acho absurdo, mas se é assim, se o cara ganha pelo talento dele, é problema dele, tá valendo. Agora, eles se colocam numa arrogância, numa prepotência, numa soberba, que a grande maioria se acha no direito de fazer o que bem entender, o que quiser, porque sabe quem eu sou? Então vem aquela pergunta da imposição machista. Você sabe com quem você está falando? Ninguém vai acreditar em você? Você sabe quem eu sou? Então são perguntas, né, que quando a situação começa a ficar um pouco delicada, os caras se impõem dessa maneira, uma imposição machista em cima de uma soberba. E é assim que os jogadores de futebol não são todos, não estou generalizando, mas nesses casos específicos, você percebe muito bem que o Robinho e que o Daniel Alves, o comportamento deles sempre foi dessa maneira. Não que a gente pensasse que eles pudessem cometer um estupro. O Daniel ainda vai ser julgado, o Robinho já é julgado e condenado. Não que a gente percebesse, pô, esse cara é um estuprador, não. Mas esse cara tem uma soberba e tem uma arrogância que ele se acha no direito de fazer o que ele quiser. Ele acha que nada vai acontecer. Ele acha que, pela posição que ele tem dentro de uma sociedade, ele é intocável. Entende? Sim. Olha só, mas você sabe que eu achei estranho, porque quando o Casagrande fez críticas aos jogadores brasileiros na Copa que ficavam lá no camarote, do lado dos cartolas, enquanto os argentinos, as estrelas, os ex-jogadores argentinos ficavam lá com a torcida, né, se envolvendo com a torcida. Quando ele escreveu sobre isso, um monte de jogadores se juntou para atacar o Casagrande. Agora, o Daniel Alves está lá no exterior sendo julgado, não apareceu um jogador para protestar contra o fato do Daniel Alves ser acusado de estupro, né, Casagrande? Eu achei isso incrível, cara. Então, ali foi um caso, assim, um caso isolado, né, na Copa. Eu percebi, porque como eu saí da Globo, então meu trabalho na Copa do Mundo foi diferente, foi escrever. Então, eu sentava na minha posição ali no estádio, com um monitor, então eu não ficava só olhando o campo, porque eu estava escrevendo sobre comportamento, não só sobre futebol. Eu escrevi muito sobre preconceito num país que não respeita as mulheres, que não respeita os direitos humanos, que homofobia é crime. Então eu escrevi muito sobre isso. Então eu estava muito atento a tudo o que acontecia ao meu redor. E num dia,
num dia eu fui ver um jogo da Argentina e o monitor me mostrou os grandes jogadores argentinos com a camisa, girando a camisa, tipo Maradona, sabe? Gritando músicas da torcida argentina. Eu falei, nossa, que legal, cara. Aí no outro dia eu vi o jogo do Brasil e os caras estavam lá de terninho, tudo sentado no cercadinho, né? Porque o cercadinho não tinha só em Brasília, tinha cercadinho lá no Catar também. Então tinha um cercadinho ali que estava o emir do Catar, presidente da FIFA e os jogadores do Corinthians. Eu fiz uma comparação de comportamento. Mas quando você fala a verdade e bate, todo mundo... Porque se não fosse verdade, o golpe não seria sentido. Né? A pessoa não vai... Quando você fala, não, isso não faz sentido. O Casagrande viajou, eu estou torcendo pelo Brasil, tal. Mas quando o cara lê e fala assim, caraca, fui descoberto, né? Me descobriram. E aí vem o contra-ataque. Se juntaram mesmo, um grupo de jogadores, começaram a me atacar. Mas, cara, é assim, o meu papel, eu sou atacado há muito tempo, principalmente pelo meu histórico com dependência química. O tempo todo, o argumento para me atacar, para tentar me desclassificar, para tentar desqualificar minhas opiniões, é em cima drogado, viciado, isso, aquilo, outro. Então, eu estou, de uma certa maneira, não estou falando que eu estou super vacinado, que não sofro com nada, mas mexe muito pouco comigo hoje em dia isso. Então, naquele dia, e eu sou assim, Sinara, é o seguinte, eu escrevi o texto sobre os jogadores da seleção brasileira e argentina. Publiquei. No outro dia, eu vou escrever sobre outra coisa. Então, as pessoas estão me atacando por aquele texto anterior, eu leio, às vezes eu respondo, mas eu já não estou nem aí para aquele texto. Passou. Eu vou para uma outra coisa, sabe? A minha vida, a cada minuto, a cada segundo, é uma novidade. Porque eu tenho um raciocínio muito rápido e eu gosto de participar de entrevistas como a sua, eu gosto de escrever. Hoje eu escrevi 3 textos, sempre em cima dessa situação da contratação do Cuca, de Corinthians e tudo mais. Então eu não me preocupo com aquilo que passou. Então não me choca. Mas o que eu fiquei impressionado e um pouco assustado foi com a união de jogadores, ex-jogadores, jogadores atuais, que fizeram uma campanha para tentar me desqualificar de todos os tipos. Né? Me atacando nas redes sociais, me colocando como o pior comentarista do ano, sendo que nem comentarista eu era mais, eu estava escrevendo, não estava na Globo comentando, eu estava escrevendo, né? Então o alvo, foi um alvo mesmo. Vamos tentar desqualificar esse cara, porque esse cara fala as coisas que nós não queremos ouvir, né? E assim, uma coisa que eu aprendi logo que comecei a ser comentarista, tanto com o José Trajano, como com o saudoso Marco Mora, que era o diretor da Globo, que é o seguinte, eles falaram para mim quando eu comecei, Casão, você tem opinião forte, você é um cara independente, cuide dessa independência. Não se envolva com ninguém do futebol, porque você depois vai ter que comentar o jogo do cara, vai ter que comentar a contratação do cara, e se você tiver um envolvimento mais próximo, se dever favor para alguém, você não vai ter total liberdade para colocar a sua opinião. E do jeito que você precisa de total liberdade. E é assim que eu sou. Eu sou totalmente independente de qualquer coisa. Eu não tenho comprometimento com nenhuma pessoa dentro do futebol, nem dentro da política também. Eu tenho esse tipo de comportamento em todos os envolvimentos que eu dou opinião. Então é assim. Eu não tenho envolvimento, não me interessa, sabe? Eu tenho uma opinião sobre aquilo. Se eu acho que não foi legal aquilo, eu vou escrever. Mas a questão não é que o que eu escrevo ou o que eu falo é a verdade absoluta, porque ela não existe. Mas é a minha opinião. Mas quando as pessoas se doem, é porque ela tem um pouco de verdade, né? Exato, vestir a carapuça. Mas assim, sobre o Daniel Alves, eles não deram nem um pio. Mas não é só sobre o Daniel Alves. Sobre o Robinho, também ninguém falou nada. Na época da vacina, ninguém fez campanha para comprar vacina. Ninguém cobrou o governo para comprar vacina, ninguém foi contra a Copa América, que não era nossa, e trouxeram para cá no meio da pandemia, morrendo 4 mil pessoas por dia, e a Copa América veio para cá, que veio jornalistas da América do Sul toda, sabe, jogadores e tudo mais. Tem um código do silêncio entre o meio do futebol que me incomoda. E é uma coisa que eu cobro mesmo há muitos anos, não é agora. Eu cobro posicionamento de jogador de futebol
muito antes de começar a pandemia e muito antes de Jair Bolsonaro, sabe? Então, é uma coisa porque... Por que eu cobro? Porra, por que você cobra? Porra, por que eu cobro? Porque com 18 anos eu estava na democracia corintiana e eu aprendi assim. Eu cresci assim. Eu cresci dentro de um ambiente de time de futebol que nós não aceitávamos ser só jogadores de futebol. Nós éramos cidadãos brasileiros. E o que acontece é que os jogadores de hoje, eles esquecem que eles são cidadãos brasileiros. Eles acham que eles são jogadores 24 horas por dia. E é isso que eu cobro. Eu não cobro, por exemplo, o cara se posicionar contra esse ou aquele político. Eu não cobro para o cara se posicionar a favor disso ou daquilo. Eu cobro para o cara se posicionar. De qualquer maneira, de alguma maneira. Por ser cidadão brasileiro. Uhum. Cidadão. Você quando nasce, eu fui jogador. Quando eu nasci, meu pai, minha família foi me educando como cidadão. Depois que eu virei jogador de futebol. E hoje em dia parece que é invertido. Parece que os caras acham que nasceram jogador de futebol. Né? E esquece do papel. Embora venham do povo, né? Embora venham das classes mais baixas, parece que não tem consciência de classe nenhuma, né? Então, e esquece o papel de um cidadão, cara. Sabe? Você joga futebol, beleza, mas você não tem sua casa, você não cuida dos seus filhos, não tem escola, não tem problema, não está acontecendo racismo do seu lado, não está acontecendo agressão à mulher do seu lado, não está acontecendo assassinato do seu lado, os povos indígenas sendo dizimados, não está acontecendo tudo isso. Desmatamento ilegal na Amazônia, garimpo ilegal, não está acontecendo tudo isso ao nosso redor? Você ficar alienado a tudo isso e achar que não é com você, eu acho absurdo. Casagrande, eu queria mostrar umas fotos aqui. Coloca a foto do Casão jogando mais jovem, Gui, por favor, e depois, olha, esse é Casagrande na seleção em 86, tá? E aí depois tem ele com o Sócrates também, em 86. Você sabe que eu acompanhei, né, quando era adolescente, a seleção, principalmente a de 82, né? E aí, a gente olhando as fotos de hoje, a gente percebe que o jogador era muito mais esguio, né? Muito mais esguio. Não só usam os shortinhos mais curtos e apertados, como eram mais magros, né? Eu peguei a foto do Hulk, que é hoje considerado o jogador mais forte do mundo, né? Olha o físico do Hulk, a diferença do físico do Hulk para o físico do Casagrande e do Sócrates, né? Tem outra foto do Hulk que mostra... Olha para isso, gente, é uma loucura, né? O que mudou? Por que ficou tão diferente o físico do jogador de futebol, Casagrande? Então, assim, o Hulk não é um exemplo muito claro disso, porque a estrutura física dele, muscular, é essa. O Hulk nasceu forte, o Hulk é forte. Na época que eu jogava, por exemplo, a gente tinha o Zé Maria, que era o lateral direito, com um corpo igual ao do Hulk agora. O Zé Maria era exatamente do jeito que o Hulk é. Só que naquela época, o futebol ainda não tinha as máquinas de academia mais sofisticadas, não se trabalhava muito a parte muscular, se dava mais atenção à parte técnica, à parte de fundamentos. Então, os jogadores realmente eram com a estrutura real da gente. Cada um tinha a sua estrutura física. Não tinha um trabalho para desenvolver tanto uma força muscular. Né? Você desenvolvia um pouco mais. Então, assim, eu era magro, Magrão era magro, do Serginho Chulapa, e vários jogadores. Né? E os outros que eram um pouquinho mais fortes não eram tão fortes como os jogadores são hoje. Né? A técnica, naquela época, a base do futebol era mais a técnica, a movimentação, fundamentos, e o jogo era um pouco mais lento, porque nós não tínhamos explosão, muita explosão. Hoje, o jogo está muito mais intenso, está muito mais... os jogadores estão muito mais fortes, e por isso vem acontecendo muitos contatos de cabeça dentro de uma partida de futebol. Existem partidas que param 3, 4 vezes com 2 jogadores batendo a cabeça um no outro, pulando para disputar uma bola, que na minha época era raríssimo. Eu jogava um campeonato inteiro, 38 partidas, e nunca acontecia 2 caras bater a cabeça. Porque você não tinha aquela explosão. Então, o que acontecia? A bola subia, você ia para a bola e o outro cara também ia para a bola, mas sem explosão. Então, você subia um pouco mais, ou ele um pouco mais, mas chegava junto com a bola. Hoje, os caras estão cabeceando a cabeça antes da bola chegar, pela explosão que eles estão tendo. Então tem uma estrutura física completamente diferente do futebol de hoje com daquela época. Hoje o futebol está muito força física, muita intensidade e muita explosão. Isso é bom? Isso é pior?
Não, Como é que se avalia isso? Então, Depois que o cara, por exemplo, se aposenta com todo esse músculo aí, ele tem uma tendência a engordar mais, né? Porque a gente vê o Ronaldo, por exemplo, ele é um cara que ficou bem acima do peso depois que... Então, assim, eu não acho nem bom nem mal, porque são épocas diferentes, né? Eu acho o seguinte, tem que ter um limite, porque o que está acontecendo dentro do futebol? Está tendo muita lesão de ligamento cruzado, né, no joelho, muita lesão de cabeça, muita lesão de torção de tornozelo. Por quê? Porque os caras estão muito fortes e as pancadas hoje, as divididas, as quedas são muito mais fortes do que era antes. Então, por exemplo, eu torci um tornozelo na minha época, pesando 83 quilos, né? E então o meu corpo caía e não era tão pesado para o meu tornozelo. Isso. Hoje, o cara tem a mesma torção que eu tinha, mas pesando 90 quilos de massa muscular, né? 98, 95, 88, ou 85, mas só massa muscular, o cara torce o tornozelo, estoura joelho. Então, eu acho que tem que ter um limite aí, né? Tem que ter um certo limite. Que cada vez o futebol foi modificando para força física. Para força física. Mais velocidade. Mais força física, mais explosão. Então o futebol começou a ser, daqui a pouco vai ser gladiadores. Daqui a pouco os caras vão ter que jogar com um capacete igual ao futebol americano. Porque as pancadas estão sendo fortes de cabeça. Sim, agora eu pergunto isso para você porque eu ouvia muito falar de infiltração do joelho, aquelas coisas que as pessoas davam para os jogadores antigamente, né? Às vezes a gente vê um ex-jogador que fala assim, eu não consigo andar direito porque tomava muita infiltração. O fato deles fazerem tanta musculação evita essas lesões e essas infiltrações? Então, eu acho que hoje a medicina esportiva está muito evoluída, né? Tanto assim como a fisioterapia, muito evoluída. Hoje também tem fisiologista, né? Dentro do esporte, dentro do futebol. Então tem todo um preparo para evitar que seja necessário uma infiltração para o cara jogar. Porque as pessoas falam infiltração e acham que toda infiltração é um desastre. Não. Tem a infiltração de tratamento, aquela que o cara infiltra e coloca um anti-inflamatório na articulação. E você vai para casa e fica descansando. Agora, a infiltração que realmente destrói a articulação é aquela infiltração antes do jogo. O cara toma infiltração para tirar a dor e aí ele vai para o jogo. O que acontece? Você joga sem dor, mas o problema existe ainda. E você vai cada vez mais piorando a sua contusão. Então, hoje, eu acho que existe pouco isso. Eu acho que existe pouco esse tipo de infiltração. Infiltração para jogar, sabe? Para jogar existe pouco. A gente ouve falar ainda, mas existe pouco. Mas você vai pegar os caras daquela época, por exemplo, você falou de cara, meu joelho, eu não consigo andar. Eu vou fazer uma prótese no meu joelho esquerdo porque eu não consigo andar, sabe? Porque eu destruí o joelho esquerdo todinho. E já não dá mais, não tem o que fazer. Eu caminho no Ibirapuera 2 vezes por semana, faço fortalecimento muscular, mas meu joelho não tem mais jeito. Então, são sequelas de contusões numa época que a medicina esportiva não era tão desenvolvida assim. Caramba! Você ainda joga bola, não? Não posso fazer esporte. Só faço fortalecimento muscular e caminho. Puxa vida. Esse modelo que tem hoje no Brasil, Casagrande, do jogador que novinho, ele já vai para o exterior jogar, né? Ronaldo foi com 17 anos jogar fora, o próprio Neymar foi novinho para lá jogar fora, no exterior, né? Jogar no exterior. Esse modelo faz com que a gente, tão cedo, possa não ter uma seleção boa de novo? Cara, eu acho o seguinte, talento os jogadores têm, senão eles não seriam comprados bem jovens por grandes times da Europa. Os caras identificam, né, o talento no jogo. O Endrick do Palmeiras já está vendido para o Real Madrid, tem 16 anos. Né? Mas o que acontece? O jogador sai daqui e vai para a Europa, né, com 16, 17 anos. Passa 5, 6, 8 anos, os caras ficam lá 8, 9 anos, 10, tem jogador que fica 14 anos. O que acontece? Aquele jogador perde a identificação com o torcedor. O torcedor não se identifica mais com aquele jogador. Mas é o momento atual do futebol, não sei como resolver isso. E não dá para a gente fazer comparação, porque você falou assim, naquela época, a torcida vibrava, 82 foi maravilhoso, 82, 86, 90, 80% ou 90% dos jogadores da seleção brasileira jogavam aqui no Brasil. Então o torcedor via a gente dentro do campo
sempre que quisesse. Sim. Então, ele via o ídolo dele jogar dentro do campo, ele ia para o estádio. Pô, vai ter jogo do Corinthians, vamos lá ver o Sócrates e Casagrande, vamos ver o Zenon, vamos ver a Taliba. Os caras iam lá. E aí, o que isso significa? Que eles se identificam com a gente, né? Os caras se identificavam com a gente. Hoje, não dá tempo de ter identificação com o jogador, porque os caras saem. E aí, quando joga a seleção brasileira, por exemplo, o torcedor torce para a seleção brasileira, mas ele não tem aquela paixão por jogadores, não tem aquela identificação, sabe? Pô, 82 você torcia para a seleção brasileira, o Zico jogava no Maracanã, o Magrão jogava no Morumbi, sabe? O Éder jogava no Mineirão, sabe? Você via, você tava com os caras ali, bem ou mal, os caras eram próximos, né? Os jogadores eram próximos dos torcedores. E hoje essa identificação não existe. Infelizmente, ela não existe. Ó, o pessoal tá mandando aqui comentários para você. A Maria Dina mandou aqui: minha admiração é gigante pelo Casão. Você é o cara. Muitos fãs seus aqui. Obrigado. E Nolaide Oliveira fala: muito músculo, pouco cérebro. Atletas dos dias atuais, infelizmente. Ogan Moisés do Oxalá: futebol de antigamente era mais na força dos dribles, hoje é correria. Quem se arrisca a partir para cima dando dribles, os caras vêm na falta. O Haroldo Lacher fala: no futebol a inteligência tem que andar junto com a força, mas eu acho a inteligência ainda mais importante. A Márcia Almeida diz: Casão, eu te amo. Márcia Costa fala: raro ver um jogador de futebol com tamanha clareza, Casagrande é brilhante. Hugo Zox fala: Casão pegou aquela época de jogadores com Black Power, consciência política, a época de Furacão 2000. Ai, ai. O fato de você ter sido sempre uma pessoa ligada em política, aliás, queria te perguntar, é de família, vem de família essa tua ligação com política? Não, não vem de família. É uma coisa muito... eu acho que é muito interessante a minha história em relação à política. Porque eu sempre fui um cara com um instinto de liberdade muito grande. Um instinto muito grande. A liberdade, para mim, naquela época, eu achava que liberdade eu tinha que ter total. Senão eu não me sentia bem. Né? E logo cedo, foi incrível, porque logo cedo eu comecei a desconfiar das coisas que aconteciam no Brasil, sabe? 13, 14 anos. Eu já comecei a desconfiar. Que para mim não era aquilo que me falavam, não era aquilo que eu ouvia, mas a minha família era neutra, estava de boa ali, ninguém falava nada de ditadura militar, nem nada, mas as informações foram chegando a mim, e eu não tenho condições de te dizer de que forma que elas foram chegando, mas elas chegaram. E eu percebi logo de que lado que eu estava, qual era o meu lado. Né? Se eu tinha um instinto de liberdade muito alto, obviamente eu não estava do lado da ditadura militar. Então, mesmo sem entender totalmente os fatos que aconteciam no país, tortura, assassinatos, desaparecimentos, né? Eu já sabia que o meu lado não era aquele, né, do opressor, porque eu gostava de liberdade. Então, quando eu cheguei no Corinthians com 12, 11 anos, 10 anos, eu fui crescendo dentro do Corinthians e fui me relacionando com pessoas, com garotos da minha idade que traziam informação de outros lugares. E a gente foi crescendo juntos ali, 3, 4 caras, num conceito de liberdade, num conceito de democracia. Né? Sem saber o que era democracia, porque é tão engraçado que os caras falam: porra, como começou a democracia corintiana? Eu sempre explico, quando nós começamos, a gente não sabia que era democracia. Porque não existia democracia, então a gente não sabia na prática. A gente só sabia na teoria. A gente sabia o que era democracia além do livro, mas não na prática. O Brasil não era democrático. Nós só fomos perceber, foi passando o tempo, o nosso comportamento, as nossas conquistas, aí chegou uma hora que nós falamos: caramba, acho que o que a gente faz aqui é democracia. E aí virou o nome Democracia Corintiana. Então, na minha adolescência era isso. Eu queria coisas, me incomodava coisas, eu não gostava de coisas, de modos de comportamento, mas eu não sabia direito o que eu era. Por que eu era daquele jeito? Por que eu me sentia um peixe fora d'água? Por que eu era mais, teoricamente, ou mais revoltado ou mais corajoso para peitar ou para falar coisas que os outros não falavam, da minha idade, né, eu estou dizendo. E aí fui crescendo e fui esclarecendo, fui sabendo de coisas. Quando eu voltei para o Corinthians em 82, eu saí por causa de uma discussão com o Oswaldo Brandão, que ele era autoritário, tal. Eu
me incomodou um tipo de comportamento que ele teve comigo, eu fui embora para Poços de Caldas. Eu não queria voltar para o Corinthians. Quando eu voltei, eu peguei Magrão, Vladimir, o Zé Maria, tava o Adilson Monteiro Alves, e os caras falaram, meu, fica 3 meses aí, eu não queria ficar, fica 3 meses, o nosso plano é diferente. Eu falei, não, cara, eu já sei como é o Corinthians, Vicente Mateus, Oswaldo Brandão, não, nós vamos fazer diferente. Eu fiquei 3 meses. Eu fiz um contrato de 3 meses. E, cara, no primeiro jogo que eu joguei com o Magrão, eu já estava apaixonado. Já fiquei apaixonado por tudo e vou ficar. Então, o que aconteceu? O lugar que eu mais me senti eu mesmo, naquela época, foi na democracia corintiana. Eu não teria... Eu ia ter problemas de comportamento em qualquer outro lugar que eu fosse jogar, quando eu tinha 18 anos. Porque eu estava dependendo só do que eu fazia dentro do campo. Porque fora do campo, eu era um desastre em relação ao padrão de jogador de futebol, e a relação também é um padrão de um jovem de 17, 18 anos. Eu era muito atirado, eu era muito... batia de frente com tudo, sabe? Não aceitava regras, não aceitava ordem. Para mim tinha que pedir, não tinha que dar ordem. E eu era muito... Na adolescência eu era muito revoltado com isso. Então foi aí que eu comecei a me desenvolver mais clara a política dentro de mim. Eu fui me desenvolvendo politicamente com mais clareza a partir do ponto que eu estava na democracia corintiana. Eu já era daquele jeito, mas eu precisava ter alguns professores na minha frente. Como eu tinha só 18 anos, os caras eram muito mais velhos do que eu, né? O Magrão era quase 10 anos, o Vladimir também, o Zé Maria até mais. Então eu fui... eles foram passando coisas para mim, conhecimento de político, conhecimento de sociedade, e eu fui passando para eles rebeldia, que eles já tinham perdido, porque eles já tinham 27, 28 anos, e eu... Então os caras falavam assim, muitas vezes, pô, o Casão é o motorzinho, a gente tá tudo sossegado, aí o cara chega, põe fogo no negócio, e a gente compra a briga e nós vamos para frente. Então, eu fui aprendendo através dos tempos, sabe? Através dos relacionamentos. E foi assim que eu me desenvolvi. Claro, depois eu comecei a ler livros, comecei a entender melhor. Com 18 anos eu já sabia o que acontecia, já sabia de tudo, e já sabia qual era o meu lado, qual era o meu papel dentro da sociedade. O meu papel na sociedade é o mesmo até hoje. Eu sou um defensor e um guerreiro pela democracia até o fim da minha vida. Esse é o meu papel dentro de uma sociedade. Não, sabe? É uma coisa que está dentro de mim. Para mim precisa ter liberdade, precisa ter democracia. Eu faço eventos musicais, que eu vou fazer dia 3 de julho, aqui no Teatro Municipal, em São Paulo, o rock canta Belchior. E o meu modo de trabalhar é democrático. Todas as pessoas da produção, nós temos o mesmo voto, o mesmo peso, nós discutimos tudo juntos, porque é só assim que eu sei funcionar. Eu não sei ser autoritário e nem sei receber ordem. Não sei. Eu não sou nenhuma coisa nem outra. Então eu sou democrático. Entendeu? Nossa. Demorou muitos anos para eu entender que a minha cabeça era assim. O fato de você ser essa pessoa politizada o tempo inteiro, sua carreira inteira, te prejudicou de alguma maneira? Pô, prejudica até hoje, né? Até hoje. Hoje é mais ainda, porque hoje tem redes sociais, né? Eu não tenho paz, né? Assim, é campo minado o tempo todo. Por isso que eu não giro. A saída da Globo teve a ver com política? Cara, a minha saída da Globo teve a ver com um monte de coisas. Com um projeto diferente que a nova direção tinha, né? Um projeto diferente, que não queriam mais polêmicas, não queriam mais que falasse de política, não queriam mais que criticasse muito forte a seleção brasileira e tudo mais. E foi distanciando, nós fomos distanciando, eu deles. O dia que me chamaram para a gente entrar num acordo, como fizeram com o Kleber, o papo foi sempre o mesmo, para todo mundo. Questão financeira. Ganha muito, nós estamos fazendo economia, tal. Mas a realidade, no meu caso, não foi só isso. Foi um perfil que eu já não tinha o perfil deles, nem eles tinham o meu perfil. Né? Porque eu não ia conseguir ficar lá falando só de futebol dentro do campo com a bola rolando, porque eu não consigo. Porque eu tenho um papel de cidadão, eu tenho um pedaço de cidadão brasileiro dentro de mim muito grande, muito maior do que comentarista de futebol e muito maior do que jogador. É muito maior, sabe? Só que eu sei muito bem que é tudo uma coisa só. Né? Não tem esse papo comigo, ou separa o futebol com a sociedade. Não. Isso não existe. Não existe o mundo do futebol. O mundo é um só. Está todo dentro de uma sociedade. Então, o que acontece, os crimes que acontecem dentro de um estádio de futebol acontecem na sociedade também. Racismo,
violência com a mulher, sabe? Agressões que acontecem dentro do estádio acontecem na rua no dia a dia. O racismo, as pessoas se ofendendo, a homofobia, gritos homofóbicos no estádio acontece na rua, né? Então, a sociedade, a nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela é uma só. Então, se ela é uma só, eu sou um cidadão ali dentro disso tudo. Como eu não jogo mais, sou comentarista, a minha parte de cidadão ela é muito maior. Então eu não consigo separar. Para mim, quando eu vejo um jogo de futebol, eu não consigo ficar olhando a bola rolando dentro daquele retângulo e todo mundo correndo atrás da bola. Eu estou olhando ali, eu estou vendo o lado psicológico, eu estou vendo o lado de sociedade, eu estou vendo um monte de coisa ali rolando, entendeu? O que é que você está achando aí do início do governo Lula? Hoje o Lula postou um vídeo falando assim: quando você planta uma jabuticaba, uma jabuticabeira, você não espera que vai colher imediatamente, né? Ele estava falando, eu acho que realmente estão criticando antes do cara sentar, né, gente? Tem 3 meses que o cara está lá depois de 4 anos de destruição, mas não vou influenciar não aí, eu queria saber a sua opinião. Não, eu penso o seguinte, não dá para cobrar mesmo, porque não são só 3 meses. Não é verdade que são 3 meses, Sinara, não é verdade. Porque foi 1 mês e meio para tentar resolver a destruição lá dos 3 poderes. Não teve trabalho de novo governo por um bom tempo. O novo governo entrou e teve que ficar apagando um incêndio enorme que foi criado pelos terroristas, manifestantes, golpistas que invadiram os 3 poderes, que bloquearam estradas, que ficaram parados na porta de quartéis, planejando, né, fazendo planos para um golpe. E o governo atual teve que apagar esse incêndio por um bom tempo, né? Então o governo está começando a trabalhar, começou a trabalhar faz pouco tempo. O que eu acho assim é o seguinte: eu acho que o Lula às vezes se expressa mal. Em alguns momentos, eu acho que talvez por ansiedade, talvez por se sentir obrigado a ter uma resposta sempre, sabe? Sempre você tem que ter uma resposta, você se cobra uma resposta. Eu sou o presidente do país, eu tenho que dar resposta, tenho que dar resposta, e às vezes a gente não tem resposta, independentemente do cargo que você tem ou da posição que você qual é o seu papel na sociedade. Você pode ser o presidente da República, você pode ser o gari, e nem sempre você vai ter resposta para as coisas, né? E às vezes uma resposta forçada coloca um duplo sentido, ou é aproveitada para aqueles que estão esperando mesmo um mínimo de falinha para tentar colocar uma realidade, uma narrativa que não é verdadeira. Então, por enquanto, eu estou gostando do seguinte. Exemplo, só dá um exemplo aí de quando você acha que ele se expressou mal. Eu acho que ele se expressou mal em relação à guerra na Ucrânia e na Rússia. Eu acho que ali deu brecha. Eu entendi o que ele falou, tá? Mas deu brecha para as pessoas, deu um duplo sentido. O Lula não pode falar nada com duplo sentido. O Lula não pode fazer uma casa com 2 portas. Tem que ser só uma porta. Você entra pelaquela porta e sai pelaquela porta. Quando ele se posiciona, entende? Para não dar armas para aquelas pessoas que estão esperando. Então eu achei que ele, talvez por ansiedade ou por ser obrigado a dar uma resposta, é isso que eu estou te falando. Às vezes sai uma pergunta, faz uma pergunta para você e você se sente na obrigação de responder. Pô, eu sempre respondo. Eu sempre tenho uma resposta para tudo, mas aquela você não tem. E aí você força uma resposta e é a hora que sai em duplo sentido ou a hora que ela sai errada. O que eu acho assim, o sol está brilhando, o oxigênio nós estamos respirando oxigênio, a gente está se sentindo mais leve. São todas sensações que às vezes passa batido numa mudança de governo, que na realidade as pessoas têm que começar a perceber isso, sabe? As pessoas estão sorrindo mais, sabe? Apesar da violência absurda, que não é da nossa parte, ela foi criada por isso, ela foi criada dessa maneira, mas ontem eu saí para almoçar com uma amiga, com os mesmos pensamentos, né? Com a mesma cultura e tal, sentamos e ela falou: caramba, que legal estar aqui almoçando para a gente bater um papo, olha como o céu está azul, olha como o sol... E nós começamos a destacar situações do dia, né, de um dia que pelo inferno que nós vivemos, a gente não percebia que o céu era azul, a gente não percebia quando tinha sol. Para nós era sempre dia cinzento com chuva e trovoada.
entendeu? A gente não se dava o direito nem de comentar outras coisas, né? A gente só queria falar de política. É um saco isso também, né? E a gente sorria pouco. E a gente ficava muito tenso. E a gente olhava no espelho e se achava feio, né? Hoje, a gente se acha bonito. A gente se acha... a gente achou uma beleza na gente. Não só. Porque não é física a beleza. Não é essa beleza que eu estou falando. É você olhar no espelho e ver a sua alma, sabe? Solta, pronta para criar, para sair, para produzir, para curtir, para conversar, para namorar, para transar, para qualquer coisa, sabe? Nós estamos se sentindo livres para as coisas, coisa que a gente não se sentia por 4 anos. Isso já é um ganho, sabe? Isso já é um ganho. Concordo. Olha só, coloca a capa do livro dele, Travessia, aí, que eu quero entrar nesse livro. São 3, o Casagrande tem 3 livros, tá, gente? Tem esse, que é o mais recente, que é todos escritos com o Gilvan Ribeiro, Travessia, o mais recente. Aí tem o que ele fez sobre a amizade dele com Sócrates. Sócrates e Casagrande, uma história de amor. Ah, é tão linda a foto, né? Maravilhosa. Linda essa foto de vocês dois. E o outro, que foi o anterior, Casagrande e Seus Demônios, que também foi com o Gilvan. Eu quero falar sobre o Travessia, que foi a editora Globo mandou para mim, e eu olhei ele hoje, fiquei lendo alguns trechos dele que eu queria comentar com você. Você abre... O Casagrande dedica o livro aos dependentes químicos, principalmente aos da chamada Cracolândia, né? Você enxerga saída para esse problema da Cracolândia, Casagrande? Cara, não existe saída. Não existe uma receita de bolo para dependência química. Não existe uma regra real. Faz assim que você vai melhorar. Faz assim que você vai parar de usar droga. Faz assim que nós vamos acabar com a Cracolândia. Não existe. Essa receita não existe. Mas existe, sim, caminhos, né? Como tratamento, como autoestima, como alimentação, como... eu sempre acho que a autoestima é um fator primordial na recuperação de alguém. Porque enquanto você fica se olhando magro, sem dente, cabelo grande, sem tomar banho, você nunca vai melhorar porque você acha que você é daquele jeito. Você se vê todo dia daquele jeito, acaba sendo uma imagem fixa na sua mente que você é daquele jeito. Mas não é verdade. Porque antes de você se perder, você não era daquele jeito. Então você pode correr atrás para voltar a ser aquilo que realmente você é. Porque aqueles caras da Cracolândia, nenhum deles é daquele jeito, gente. A sociedade tem que entender. Ninguém nasceu daquele jeito. Ninguém com 15, 16 anos estava daquele jeito. Ficaram daquele jeito. E você tem que recuperar a imagem positiva de cada um para que ele decida se ele quer se tratar ou não. Se ele está pronto para lutar com o vício ou não. Mas pensa assim, você vai na Cracolândia, escolhe um e tira uma foto. E pergunta para ele se ele quer tentar. Ele fala, não, eu quero tentar. Então você tira uma foto dele daquele jeito que ele está lá. Aí você leva... o cara toma um banho, se dá roupa limpa, não é roupa nova, é roupa limpa, né? Uma roupa limpa, corta o cabelo, o cara faz a barba, você arruma os dentes, tal, e manda ele olhar no espelho depois. E mostra a foto dele mesmo, quando ele saiu da Cracolândia o dia que você foi pegar. Aí você pergunta, quem você quer ser? Eu duvido que o cara vai falar, não, eu sou aquele lá, da Cracolândia. Não, ele vai gostar dessa imagem aqui. Mas o que acontece lá? Eles não têm essa imagem deles. A imagem que o espelho deles é o outro dependente que está jogado na rua. Então ele olha para o lado, ele vê um cara caído, magro, tremendo, sabe, com fissura ou drogado do crack, e ele olha e se vê no cara. Ele não vê o outro cara. Ele vê ele ali, porque é o espelho. Ele precisa ter uma outra imagem. Eu sempre acho que um trabalho de tentativa de recuperação tem que começar pela autoestima. Porque senão você não tem escolha. Senão o cara não tem escolha. Agora, não adianta tirar o cara para uma clínica, né? Porque algumas pessoas precisam mesmo ser internadas, né? Algumas pessoas precisam.
e depois ele voltar e não ter nem casa para morar, né? A questão social é muito forte em relação ao crack, né? Então, a questão do tratamento é muito complicado mesmo, porque os tratamentos são caros, as clínicas são caras. Tá? Eu fiz o meu tratamento na Greenwood, que é aqui na Itapecerica da Serra, interior de São Paulo, que é talvez a melhor clínica da América Latina. Eu fiz um tratamento de 1 ano. Eu entrei em 23 de setembro de 2007, saí 1º de outubro de 2008. E passei por todos os processos. Todos os processos. Autoestima, tratar as mentiras, que você é mentiroso. Quem usa droga mente. Como é ilícito, como você vai falar a verdade? Você pede R$50 para sua mãe e ela pergunta, para que é? Você vai falar, não, é para comprar cocaína. Não, você vai falar, não, eu vou no cinema com a minha namorada. Então você já entra no círculo de mentira. Mentira, manipulação, né, enganação. Você tem todo esse... E aí fica enraizado dentro de você. Você fica mentiroso, você fica manipulador, você fica mestre. Então você tem que trabalhar para tirar isso. Você tem vários processos. O próprio processo de passar pela fissura, né? Pela abstinência. O processo é muito grande. Eu fiquei 1 ano e não saí legal. Não saí totalmente bem. Eu tive alta. Eu saí muito melhor do que eu entrei. Mas não saí legal, beleza, tal. Eu fiquei patinando muito tempo. Depois, eu voltei lá sozinho. Eu voltei 15 de setembro, eu voltei em 2015, em setembro de 2015, para ficar 1 semana, 10 dias, eu saí só em março de 2016. Porque eu quis. Mas, assim, um tratamento que a estratégia foi feita em cima desse meu tipo de personalidade, da liberdade. Então, eu saía junto com uma psicóloga, para ir fazer os jogos da Globo, para ir fazer o Globo Esporte, para eu caminhar, e voltava e fazia os grupos lá. E aí, sim, eu me encontrei. Mesmo assim, eu saí em 2016 achando que eu podia tomar cerveja, que não tinha problema. Eu não conseguia entender por que a bebida não... Eu falava assim, pô, eu não sou alcoólatra. Até a Copa do Mundo de 18, que eu fui para a Rússia, já não bebia, não fumava nem nada, e lá na final, contra a França e Croácia, eu falei no final do jogo, pô, para mim eu tô me sentindo campeão do mundo, porque foi o primeiro evento que eu não bebi, não usei droga, não fiz nada, só trabalhei mesmo e foi divertido, entendeu? Então esse processo é caro. Esse processo é caro. Então o governo federal, o governo estadual, eles tinham que arrumar um modo de oferecer um tratamento gratuito para quem não tem nenhuma condição. E para quem tem alguma condição, um tratamento com um valor acessível para você começar a ajudar. Não adianta ir a polícia prender, fazer ficha, soltar, os caras voltam para lá. Não adianta expulsar de uma determinada rua que eles vão para outra. Isso. Entendeu? São então, umas coisas assim que não adianta nada, né? Não adianta nada. Não adianta nada. E aí, mas, assim... e eles falam assim, muitos políticos falam assim, pô, mas eu perguntei pro cara lá se ele queria sair, ele não quis. Gente, o cara tá na rua, sei lá, 2, 3 anos, só usando droga. O cara perdeu o controle total da vida dele. Ele não tem mais escolha. Quem escolhe é a droga. Aí você pergunta pro cara, você quer se tratar ou continuar usando droga? O que o cara vai falar? Não, eu quero ficar aqui. Vai falar. Você tem que limpar o cara para ele ter escolha. A primeira coisa que você perde quando você vira dependente químico é a escolha. Por isso que o cara se mata. Porque aí você não tem outra escolha. A droga te escolhe. É ela que te escolhe. Então, você, acho que hoje eu vou no cinema. Mas aí você fica fissurado, você vai e usa droga. Aí você não vai mais no cinema. Porque ela te escolheu. Entende? A primeira coisa mais importante de uma recuperação de um dependente químico é trazer para ele a escolha. Ele ter poder de escolher. Você não usa mais nada para alterar a sua consciência? Nada? Não, nada. Não bebo, não fumo, não uso droga, logicamente. Nada. Eu vivo bem. Ótimo. Sabe? Encontrei no teatro, no cinema, no show musical, produção cultural, sair para jantar, almoçar com amigos, amigas, tomar café. Eu sinto um prazer enorme. Eu tive que a dificuldade é você se adaptar ao prazer mediano que a vida te dá. Porque a droga te dá pico de prazer. A droga, você fica viciado naquele pico de prazer, que é toda hora aquilo. Aquele prazer, aquele prazer, aquele prazer. E quando o cara para de usar, fez um tratamento, a frase que eu mais ouvi, e talvez eu tenha falado também, com certeza eu falei, é o seguinte:
o prazer da vida é esse aí? Nossa, a vida é muito chata. Porque é óbvio, o cara está acostumado a acelerar, a ser acelerado. Então demora um tempo para você se habituar que ir no cinema ver um bom filme é prazeroso. Sim. Entendeu? Olha, a respeito disso, eu vou pegar aqui um trechinho que eu achei muito interessante do amigo do casal Paulo Miklos, que ele fala assim, ó, Miklos se diz mais feliz agora do que na época em que recorria ao uso de substâncias, mas faz as suas ponderações. A droga me trouxe muito sofrimento, mas eu também experimentei fases de felicidade antes e durante. Há um aspecto gostoso de curtir, algo inegável. Então, eu não tenho uma postura de dizer que é um risco absurdo. Sei que tem gente que pode ser usuária sem se tornar dependente. Né? Que é a história que o Antônio Escoltado, que é um grande especialista em drogas, sempre falou que não é a substância em si, que é o indivíduo, né? Que é a pessoa que usa. Algumas pessoas elas têm tendência à adicção e outras pessoas não têm, não é? Primeiro, tem um detalhe. O nosso problema é a compulsão, não é a droga. Nós somos compulsivos por droga. Como tem gente compulsiva por chocolate, compulsiva por compra, compulsiva por álcool. A doença é a compulsão que você tem dentro de você. Né? Esse é o primeiro passo. Segundo, quando eu faço palestras, uma das primeiras coisas que eu falo é assim, gente, é o seguinte, a droga não é ruim, porque ninguém se vicia em coisa ruim. A droga é gostosa, ela te dá prazer, só que ela é mentirosa. Com o passar do tempo, aquele prazer não acontece mais. Aí quem tem a tendência a ficar dependente, começa a usar um volume absurdo de droga para tentar chegar naquele prazer que ela dava no início que ela não dá mais. Entendeu? Então ela mente aí. Ela mente exatamente isso. Qual é a mentira da droga? Ela te oferece inicialmente um prazer absurdo, viagens maravilhosas, divertimentos fantásticos, e lá na frente ela te dá ficar trancado no quarto, cheirando cocaína sem parar, enchendo a cara, sabe, sem falar com... esquecendo os filhos, esquecendo os pais, esquecendo amigos. É isso que ela te dá depois. Então ela é altamente nociva pela mentira que ela tem. Né? Se a gente conseguisse... Porque o psicólogo sempre falou para mim, a psicóloga falava assim, sabe qual é o sonho de todo dependente químico? Não, qual que é? É ser usuário. Né? O dependente químico gostaria muito de ser usuário, porque ele gosta tanto de droga que ele não quer parar. Só que ele não é usuário, ele é dependente químico. Então você tem que ter uma abstinência total. Por isso que eu não bebo, não cigarro, nada. Eu não tomo nada com latinha, para não dar a impressão que está tomando cerveja, sabe? Tem um lado psicológico muito forte ali. Então é assim, por exemplo, eu vou nos lugares, hoje em dia, lugar que as pessoas estão bebendo chopp, eu nem percebo. Eu fico batendo meu papo, nem percebo. Eu já mudei meu foco já mudou, sabe? Sim. Eu me lembro de ter encontrado uma vez numa festa no Rio o Felipe Camargo, que também teve problema. Sim. E ele só tomava refrigerante, Não... Então, eu nem refrigerante tomo, eu tomo água. É isso. Casagrande, eu vi aqui, foi olhar, o Sócrates estaria fazendo 69 anos, tão novo, né, gente? Olha, se você parar para pensar que tem 11 anos que ele faleceu, ele tinha 57 anos, um ano só a mais do que eu tenho hoje, eu estou com 56 anos, né? Que coisa, então, olha né? Só. Então, sábado passado eu fiz 60. O Magrão tem 69. Então você vê, lá atrás, nós éramos 9 anos de diferença. Eu tinha 18. Entendeu? Então, a diferença de idade minha com os caras, mas principalmente com ele, as pessoas não entendem muito por que a gente ficou tão amigo, tão junto, tão apaixonado. Ou também não entendem, ou também acham que a diferença de idade é menor, sabe? Mas não foi isso, foi uma troca. Foi uma troca. Ele falava para mim, ele falou para mim muitas vezes assim, ele me chamava de Big, né? Big House e tal. Ele falou assim, Big, eu olho para você, eu me vejo com 18 anos. E eu respondia para ele, Magrão, eu quero ser você com 27. Então você vê que era uma troca, né? O que faltava para ele? Emoção, às vezes, sabe? Loucura, sabe? Rebeldia, porque ele era muito focado, sabe? Que sempre queria colocar as palavras todas certas. E às vezes ele olhava para mim e ele queria ser que nem eu. Porra, eu nem pensava. Pô, você nem pensa o que você fala, você vai responder. Magrão, eu não quero saber. Perguntou, eu respondo. Né? Não tô nem aí.
Então a gente fazia essa troca. Eu fui tendo conhecimento através dele e ele foi se divertindo e se sentindo mais jovem andando comigo, sendo meu amigo, entendeu? Sim. Aí o que eu queria te perguntar era isso. O verdadeiro amor nosso, né, o amor, Sócrates Casagrande, uma história de amor, a verdadeira história de amor nossa é exatamente esse. A nossa troca era, eu dava juventude e rebeldia para ele. Ele dava amadurecimento e conhecimento para mim. Então, era uma combinação maravilhosa que todos os dois se sentiam bem, entendeu? De irmão, né? Uma coisa de irmão mesmo, né? O que eu queria te perguntar é assim, a geração de vocês, né, fez a democracia corintiana, lutou pela volta da democracia no Brasil. É muito chocante ver gente com saudade da ditadura, não é, Casagrande? Eu nunca pensei nisso, nem nos meus piores pesadelos. Mas assim, é mais absurdo ainda se você pensar que a grande maioria que tem saudade da ditadura não era vivo. Ou era uma criancinha na ditadura. Não sabe nem o que acontecia. Fica acreditando nas narrativas mentirosas que esses caras ficam falando, não teve ditadura, não teve tortura. Não. Eles acreditam nessa história. E fazem questão de não ir procurar lá atrás para ver a verdade. Porque eles querem acreditar nessa mentira. Né? Essa narrativa mentirosa. Então é absurdo mesmo. Em relação a eu, Magrão, nós não tínhamos relação de irmãos. Porque o Raí tem relação de irmão com ele. Eu e o Magrão, a gente era um casal. Um casal é ótimo. Um casal é ótimo. Uma coisa que eu queria te perguntar, né? Que eu prometi que o pessoal que também ia falar de rock and roll com o Casagrande, que é fã de rock, tá? Então eu vou fazer a seguinte provocação para o Casagrande. O rap, o hip hop, nos últimos anos, tirou o foco do rock, né? O rock era símbolo de rebeldia, de protesto. Acredito que hoje o hip hop e o rap estão ocupando mais esse lugar do protesto do que o rock. Até porque, como os roqueiros ficaram reaças, hein, Casagrande? Então, a questão é a seguinte, eu acho que chegou um momento, sei lá, começo dos anos 90, eu acho, final dos anos 80, que surgiu o rock ou o rap da periferia, de pessoas que davam voz para as pessoas da periferia. A rebeldia da periferia veio à tona. Porque nos anos 70, nos anos 80, até final dos anos 80, a rebeldia era seletiva, de uma certa maneira. Né? Os roqueiros tinham cara de bandido, como a Rita falou, mas depois viraram com cara de bem-sucedido. Né? Então, a música da Rita, roqueiro brasileiro sempre tem cara de bandido. Na época dos anos 70, dos anos 80, era assim. Né? Mas mesmo assim era uma coisa mais elitizada. O rap veio para representar o povo da periferia, que era esquecido, super jogado de lado, super tratado com preconceito, sabe, com racismo, que ainda hoje tem. Né? É só você olhar o número de pessoas negras que são assassinadas por policiais no Brasil. Né? Só para você ver. Né? A diferença de tratamento que tem para um cara branco da periferia para um cara negro da periferia. Então, o rap foi muito necessário. O rap foi a rebeldia do rock and roll para a periferia. Né? Não é que tomou o lugar. O rap se colocou no seu lugar. E o lugar do rock colocou ali. Aí a questão foi mudando a cabeça do rock. Né? E o rap foi se desenvolvendo cada vez mais rap, mais bandas. Mas hoje também tem rap e bandas de rap que também perderam ou nunca estiveram com uma rebeldia como as outras que começaram, sabe? As coisas vão mudando com o tempo, né? O rock and roll hoje, você olha para o rock das bandas mais novas, você não vê rebeldia nenhuma, você não vê reivindicação nenhuma, você não vê nada. E isso não significa que as bandas são ruins. Nem que os caras são maus músicos. Não é verdade. Existem boas bandas, sim. Só que o foco deles é outro. Não tem mais o mesmo foco da gente. Não dá para a gente comparar. A gente lutava contra a ditadura. Então as músicas eram rebeldes contra a ditadura. Sabe? Era um outro cenário. Né? Assim como o cenário do rap também fez sentido pra caramba, porque os caras se viram na necessidade de, nós temos que ter voz nesse país. Olha lá os americanos como estão, olha os rap lá, olha aquele som que surgiu lá em Nova York, o que eles estão fazendo lá em Los Angeles, né? Olha o que os caras estão fazendo, olha como eles estão chacoalhando lá. E aí começou a chacoalhar aqui também. Então o rap tem um papel, uma parte importantíssima
na rebeldia da sociedade da periferia. O rock perdeu um pouco a rebeldia. Quem é o rock, os rebeldes ainda são os mesmos, né? Mais ou mas menos tem uns caras que ficaram reaças demais, né? Então, mas Pelo amor de Deus. aí que tá. Eu vou te falar uma coisa. Ninguém fica reaça. Ninguém fica reaça. A pessoa é reaça. A pessoa é reaça. Então, por exemplo, quando era a ditadura militar, os mesmos que você está chamando de reaça hoje, os mesmos, nunca saíram apoiando a ditadura militar. E depois, quando caiu a ditadura, que entrou... Quando era o Lula foi a primeira vez que o Lula foi presidente, esses reaças também não falaram nada do Lula. Não falaram nada. Então, o que acontece? Eles estavam escondendo uma personalidade que já tinha ali. Entendeu? Quando surgiu um líder para eles, porque eles acharam que esse cara ia ser um regime de ditadura por 30, 40 anos. Ia ficar mudando, sabe? Do pai para o filho, para o outro irmão. Eles achavam que ia ter uma sequência de governo desse estilo aí, destruidor do país. E aí eles jogaram a cara, se soltaram, né? E agora não tem mais como voltar atrás, né? O país está mudando, com certeza isso vai permanecer por mais 8, 10, 15 anos, espero que para sempre, um ar democrático, que os caras não vão ter que ficar. Agora não tem. Quem pôs a cara para fora, colocou. Não tem como pôr máscara mais. É isso. Bom, gente, chegamos aqui ao final da nossa entrevista. Vocês sabem que todo mundo que vem aqui no nosso programão traz dicas culturais para vocês, e o Casagrande também trouxe dicas culturais. Coloca aí a primeira dica dele, Gui. Nada sobre meu pai. É um documentário. É um documentário da Suzana Lira, que foi a diretora também da minha série lá na Globoplay, que ela conta a história dela em busca do pai, no Equador, né? Então ela foi para o Equador, fez um caminho, foi entrevistando pessoas, foi conhecendo pessoas que conheciam o pai e foi atrás. É um documentário muito sensível. A Suzana Lira é muito sensível. Ela é muito doce, né? E ela se colocou numa situação delicada de ir procurar, de ir contar e filmar a própria história atrás do próprio pai. Não está aí no circuito, vai passar novamente quando tiver outro festival de documentário, mas em breve vai entrar nos streamings aí e vai ser... Eu recomendo, porque ela fez a Torre das Donzelas, contando a história das mulheres que eram torturadas, né, na época da ditadura. Muito bom. Ela fez Jesse Colombo, que é a história de amor da Jesse e do Colombo, que foram presos em 1970, ficaram 9 anos presos pela ditadura, sendo torturados, se apaixonaram, se casaram dentro da ditadura, tiveram uma filha e depois saíram e viveram juntos até pouco tempo, quando o Colombo faleceu. Então, ela tem uma visão muito humana de todos os tipos de história, inclusive na minha. Casagrande num Jogo Sem Regras, foi ela que fez, e ela colocou ali todo o lado sensível e humano dela. E está na Globoplay, tanto um quanto o outro. Eu vi que esse Jesse... Jesse Colombo está lá. Está na Globoplay, e o documentário sobre você também Globoplay, também, não é isso? Está na Globoplay, sim, os dois. E a outra dica do Casão, um documentário que está na Netflix, que se chama Marcha pela Minha Verdade, Alex Schwarzer, que é dirigido pelo Máximo. Deixa eu olhar aqui. Eu botei mais cedo aqui. Máximo... esqueci o nome dele. Tá bom, depois a gente vê. Eu vou olhando aqui enquanto você comenta por que você escolheu... Máximo Capello. Capello, é isso. Então, esse documentário, ele é novo, ele estreou faz duas semanas atrás, no Netflix. Alex Schwarzer é um atleta de marcha atlética, da Itália, que ganhou a medalha de ouro na Olimpíada de Pequim. E depois ele foi pego no doping. Ixi. Ficou suspenso e tal, e depois ele contratou para treinar, porque ele perdeu, né? Ficou, chorou, assumiu que se dopou, tudo mais, mas o crédito dele caiu muito no cenário do esporte olímpico. E o que ele fez? Ele contratou o cara que o acusou do doping, o cara que foi atrás para pegar ele no doping, que era um treinador que fazia parte do comitê antidoping.
O cara topou treiná-lo. Só que esse cara foi o cara que entregou os médicos, alguns cientistas que faziam drogas para dopar os atletas que não apareciam no doping. Então, tem uma perseguição ali. Esse cara treinou muito. O que acontece? Eu não quero contar a história porque as pessoas precisam ver. O final da história você não sabe se ele se dopou de novo ou não, porque a luta foi essa. A luta foi essa. Toda vez que ele se preparava e estava perto de uma Olimpíada, os caras faziam um exame e falavam que ele estava dopado. Mas os exames suspeitos, sabe? Exames estranhos, em momentos estranhos. Ele fez um exame antidoping no dia 1º de janeiro, que os laboratórios são fechados. Ou ele fez, a coleta do antidoping foi lá pegar a urina dele, mas não tinha para onde levar, porque não tem laboratório. Ele nunca tinha feito, e nenhum atleta fez na vida, exame antidoping num dia 1º de janeiro. Ou é dia 31 ou é dia 2. 1º de janeiro não, porque está tudo fechado. Então tem muitas histórias ali, incoerentes e estranhas, nesse documentário do Alex Schwarzer. Vale a pena assistir. Massa. Olha só, o Ângelo de Souza mandou aqui um superchat falando: Sinara e Casão, é muito bom viver o mesmo tempo de vocês. Maravilhosa reflexão sobre nosso tempo. José Wilson Dias também mandou um superchat aqui. O pessoal adorou aqui a entrevista com você. Está todo mundo elogiando. Haroldo Lacher, um programão é pouco para entrevistar o grande Casão. Ele é uma lição de vida. Marizane Formiguieri, excelente entrevista. Obrigada, Sinara e Casagrande, 2 grandes brasileiros. Veranize Ferreira também adorou. Soninha Silva, grande Casão, toda a minha admiração. Olha, Casagrande, foi um prazerzão conversar com você. Volte sempre, tá? O pessoal aqui te adora. Obrigado pelo convite, gostei. Gosto de conversar, gosto de passar umas ideias. Eu acho que a gente passa mensagem, né? Não é uma entrevista, não é dar resposta, não é ficar falando. É passar mensagens, passar a verdade, aquilo que você pensa. Tudo aquilo que eu falei não significa que é a verdade absoluta, mas significa que é a minha verdade mesmo, bem honesta. Tá bom. Muito obrigada. Bom final de semana aí, bom feriado para vocês, tá? Obrigado, tchau.